Essa semana, o governo Bolsonaro protagonizou mais uma cena bizonha, bizarra, pavorosa, que foi no Palácio da Alvorada, quando eles se reuniram com apoiadores para uma oração, e você teve essa cena aqui da Michelle Bolsonaro, a primeira-dama, que logo vai deixar de ser, né? A primeira-dama se ajoelhando no gramado, suplicando a Deus, isso sob uma oração dos apoiadores. Essa cena aí viralizou e muita gente fez uma comparação que eu quero falar com vocês hoje aqui. Assista a primeira cena e depois a gente conversa. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. O presidente também está chorando, E não nos emocionado. deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder Pessoal, todo e a mundo glória ajoelhou. para sempre. Amém! Vou ajoelhar, gente, ajoelhem. Então, como eu falei, nessa cena você tem aqui a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, se jogando no chão, chorando, Bolsonaro chorando, e essa cena foi comparada aí por muita gente com um ato de sequestro, né? Como se fossem dois sequestradores junto com uma pessoa sequestrada, porque a cena realmente, né, quando você vê fora de contexto, parece outra coisa. Mas é basicamente ali um espetáculo, né, um showzinho grotesco da família Bolsonaro nesse final de mandato, que poucos dias para deixar o poder e muita gente celebrando já o fim dessa aberração, dessa abominação que foi o governo Bolsonaro. E aí, mais uma vez, tive alguns elementos aqui que foram mencionados anteriormente, que tem a ver com esse fervor religioso, com esse caráter quase mítico, quase transcendental do governo Bolsonaro, como se ele fosse alguém enviado pelos céus, alguém enviado por Deus para salvar o Brasil do comunismo. E aí Michelle Bolsonaro utiliza, né, instrumentaliza os evangélicos, o voto dos evangélicos, a fé das pessoas para tentar puxar, né, apoio e puxar suporte e puxar adesão para o bolsonarismo. Então ali uma cena que reflete muito o tipo de mensagem que foi transmitida ao longo desses anos e o modo como eles usaram os evangélicos. A gente tem que pensar nisso aqui, gente. O modo como pastores e os bolsonaristas usaram o eleitor evangélico, usaram os fiéis evangélicos para tentar transmitir a mensagem de que Bolsonaro representava valores cristãos, como se ele fosse alguém defensor, sabe, da Bíblia, da mensagem de Jesus, da mensagem religiosa, né, cristã, coisa que não é. Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui, né? Acho que foi um tema recorrente aqui, porque, afinal de contas, a figura de Jesus é uma figura importante para os brasileiros, muitos católicos, muitos evangélicos, e Jesus não tem nada a ver, né? A figura central do cristianismo não tem nada a ver com a mensagem do bolsonarismo. Usar isso para tentar associar Bolsonaro ao cristianismo é de uma má-fé tremenda, é de uma falta de caráter, é uma desonestidade tremenda, sabe, associar um pacifista, alguém que se entregou para a morte, com um grupo de pessoas que é armamentista, que é violenta, que é intolerante, não tem sentido nenhum e, infelizmente, é a mensagem que é usada não apenas no Brasil, mas em outros países também. Então, a gente celebra aqui, né, o fim desse governo pavoroso. Esperamos que não haja nenhum tipo de atos mais violentos agora nesse final ou após a posse do Lula em janeiro. Esperamos que as coisas sejam pacíficas, uma transição pacífica, mas tudo é possível quando se trata dessas pessoas. E aí, pensando na oposição a isso, né, pensando no contraste a isso, essas figuras deixando o poder e um novo governo entrando no poder, muita gente está animada com o anúncio feito ontem dos ministros do governo do Lula. É claro que há críticas em muitos sentidos, né, porque ontem foram anunciados principalmente ministros da base aliada do PT, então sim, ou do PT ou de partidos relacionados, então sim, muita gente da velha guarda do PT que está ali, muita gente já alinhada ao PT há muito tempo. E também houve anúncios que animaram as pessoas, como do Silvio Almeida, que será ministro dos Direitos Humanos, ou Daniele Franco, que será ministra da Igualdade Racial. Então sim, nesse sentido, duas figuras ali emblemáticas, né? Silvio de Almeida, que é um grande autor, um grande escritor, no intelectual negro e que publicou sobre racismo estrutural, então é muito importante ter uma figura como ele agora nesse governo, e a Aniele Franco, que é a irmã da Marielle Franco, né, que foi executada por milicianos no Brasil, milicianos que têm uma forte relação, um forte vínculo com a família Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então a presença da Aniele Franco, que se tornou uma ativista depois da morte da irmã, a presença dela nesse governo manda sinais claros de que tipo de posição vai agora seguir esse governo em oposição ao bolsonarismo. Então é muito importante que figuras como essas estejam no governo Lula. É claro que ainda faltam muitos ministérios a serem apontados, né? Há muitos cargos a serem ocupados ainda, e nesse momento o que acontece é uma negociação.
O Lula está negociando com partidos do Centrão, com partidos que apoiaram eventualmente a candidatura dele durante a eleição. Há uma grande incógnita sobre o papel da Simone Tebet, que foi uma candidata à presidência, uma ex-senadora também, e que ajudou muito a reverter votos para o Lula durante o segundo turno. Então é uma figura que se tornou bastante importante, uma voz do centro democrático e que se espera que ela tenha também um papel nesse governo novo do Lula. Pode ser que seja um grande nome numa futura eleição, então assim, é alguém que tem crescido em visibilidade, é alguém que se tornou de fato instrumental também nesse segundo turno. Então a grande incógnita nesse momento é qual será o ministério, se é que ela vai assumir algum ministério, qual será o ministério que a Simone Tebet vai receber. E também a Marina Silva. Uma especulação que talvez a Tebet vá para o Ministério de Meio Ambiente, mas se espera que isso vá para a Marina Silva, que também tem uma trajetória, um histórico nesse tipo de militância sobre o meio ambiente e já foi ministro do meio ambiente do governo petista. Então, essa é a incógnita agora. Lula anunciou vários ministros simbólicos, inclusive, né? Como eu falei, alguns aliados históricos do PT, outros agora que são vozes novas que estão nesse debate e que são importantes numa militância ou simbolicamente para mostrar o curso do governo Lula, mas ainda faltam alguns cargos, e também tem cargos do segundo escalão, né? Secretarias que também serão ocupadas possivelmente por aliados do PT ou também pelo Centrão. E também vale mencionar que o Ministério da Cultura retorna. Havia sido eliminado do governo do Bolsonaro, se tornou uma secretaria e agora retorna a ministério, o status de ministério. Isso é muito importante para o setor cultural, também para o setor artístico e também pode ser que estimule aí novos projetos, novos fundos de incentivo à cultura. É evidente que haverá críticas, é evidente que há pontos, inclusive, para crítica também, mas é importante para mim ressaltar esse contraste tremendo, né, entre um governo que se vai agora, que tem esses traços messiânicos, né, apocalípticos quase, de golpe de Estado, inclusive, né, instigando seus apoiadores a manifestações de intervenção militar, de golpe de Estado. Então, o fim desse governo, que é um governo deprimente, trágico, catastrófico, que foi criminoso, possivelmente, durante a pandemia. Então, esse fim, com a imagem da Michelle Bolsonaro prostrada ali, jogada no chão, chorando, né? Uma coisa meio dramática, uma coisa meio, sabe, teatral quase. Então, o fim desse governo catastrófico e um começo de um governo que pode se pronunciar aí como uma enorme transição, reinserindo o Brasil novamente no circuito internacional, no debate global, reinserindo o Brasil no papel de quase protagonismo que teve já anos atrás, durante o auge dos BRICS, né? Que eram os países emergentes. Então, isso nos dá um pouco de esperança de um curso novo, né? Como eu falei, haverá críticas, são válidas, são necessárias, inclusive, mas agora é aguardar para ver, depois que assumir, né, depois que se tornar de fato presidente, o Lula, assumindo em janeiro, para onde ele vai levar o Brasil e se ele vai conseguir realmente cumprir a promessa de tornar o Brasil de novo um grande jogador no cenário global. A gente espera que sim. Isso é importante para o país, é importante para a reputação do Brasil, mas também será importante para o brasileiro comum, né, que esse tipo de transformação do país se reverta em qualidade de vida para todos os brasileiros. Pessoas pobres, humildes, trabalhadoras, que sofreram muito durante a pandemia, principalmente, com a catástrofe sanitária que foi, mas também econômica. Então é importante que agora haja uma reconstrução nacional e isso leve a um novo caminho, né? Eu quero saber o que vocês pensam sobre, primeiro, sobre essa cena da Michelle Bolsonaro e Bolsonaro, sabe, meio que se despedindo quase dos apoiadores, a Michelle Bolsonaro jogada no chão ali, né? Que cena patética, né? Que cena lamentável, grotesca, é isso, é grotesca. O que você pensa dessa cena aí? O que isso transmite para você, né? O que você pensa ao ver essa cena? E também sobre o anúncio feito ontem sobre os ministérios do Lula. Ontem, como eu falei, foi uma parte, muitos ministros alinhados à esquerda ou ao PT. Qual nome te empolgou? Qual nome te chamou atenção? Como eu mencionei aqui, o Silvio Almeida e a Aniele Franco são bem importantes, talvez para mandar esse caráter simbólico mesmo, né, mandar esse sinal. Mas o que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, isso é muito importante, e também se inscreva no Clube do Livro Filosófico. É um clube do livro no qual todos os meses a gente se encontra 2 vezes por mês para debater autores ou de filosofia ou de literatura que abordam questões filosóficas em seus textos. Trabalhamos agora em dezembro com Machado de Assis, em janeiro vamos trabalhar com Schopenhauer, com o livro dele As Dores do Mundo, que é um grande autor de filosofia, um autor alemão. Então participe, link na descrição aqui, venha debater com a gente livros que nos fazem pensar. Um forte abraço para você, se cuide por aí e até mais. Tchau!